É isso aí, pessoal do Pernambuco Conservador. Um bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. Vamos falar um pouco sobre a CPI da vergonha, né? O que é a CPI da vergonha? Essa CPI da Covid, né, cujo relator é o Renan Calheiros, entre idas e voltas, né? Depois de tantos recursos, por exemplo, a Carla Zambelli entrou com ação popular, né, na Justiça Federal de Brasília e o juiz atendeu, né? Deixa eu ver aqui o nome do juiz, Charles Renaud Brazão de Moraes, da 2ª Vara Civil de Brasília, atendeu a um pedido em ação popular aberta pela deputada Carla Zambelli. Mas não demorou muito não, né? Nós comentamos muito sobre o aparelhamento da justiça, né? Os tribunais, principalmente os tribunais de Brasília. Não podemos nos esquecer que a grande preocupação do Supremo Tribunal Federal para livrar o Larápio Lula foi, ou seja, a estratégia deles, né, que não engana ninguém, foi tirar de Curitiba o processo e colocar em Brasília, né? A curiosidade, será porque o Moro ou Curitiba, o tribunal lá, no caso o TRF4, não tinha competência? Seria realmente por essa questão de competência? Seria mesmo por questão de parcialidade do juiz Moro? Ou seria a garantia de que esse processo em Brasília, o Lula estaria absolvido, né? E foi o que deu. Então a Carla Zambelli entrou com essa ação popular, né, ela enquanto representante do povo, mas não demorou muito porque já veio um juiz, né, aliás o desembargador do TRF1 também de Brasília, não é? E simplesmente cancelou, alegando que seria uma interferência de poderes e por aí vai, aquela história que vocês já sabem, não é? Então isso refletiu muito negativamente na opinião pública, de modo geral, né? E podemos destacar aqui, em particular, no clube militar, né? Já que existe uma expectativa muito grande, né? Essa animosidade com os militares, os intervencionistas ávidos para que haja uma intervenção militar, não é? Ou no mínimo um artigo 142, não é? Com base ali nos termos da Constituição. Então vem o presidente do clube militar e solta uma nota de repúdio, né, a todo esse quadro, né, e aí ele estende a sua crítica, né, ministro do Supremo, ao Lula, né, ao desfecho, né, ao circo da CPI do Covidão, né. Então o general, pessoal, vamos lá, o presidente do clube militar, né, que é o general Eduardo José Barbosa, publicou um texto em defesa do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e contra a CPI da Covid, que investigará omissões do atual governo diante da crise sanitária. Vamos lá. Em nota intitulada Pensamento do Clube Militar, o poder das trevas no Brasil, Barbosa critica o Supremo Tribunal Federal e diz que o ex-presidente Lula, PT, representa as trevas. Então é isso aí, pessoal. Isso aí realmente, dessa vez o Clube Militar acertou, né? A oficialidade do clube militar, ele não tem tropas, né, sob sua jurisdição, não tem comando de tropa, né? Haja visto, as direções são constituídas por oficiais da reserva, a direção, né? No caso, oficiais generais da reserva, que uma vez já estando na reserva, perde o poder de comando. Portanto, não podemos sempre desconsiderar uma nota vinda do presidente do clube militar, assim como se fosse do clube naval, da marinha, né? Por quê? Porque os militares da ativa, eles estão sempre em sintonia com os militares da reserva, não foi para a reserva e acabou não. Ali é o clube militar, onde oficiais da ativa também fazem ali reunião, oficiais da ativa vão lá fazer confraternização com seus familiares, seja de natureza militar, seja de natureza familiar, lazer, enfim, estão sempre em sintonia. Então, os militares, enquanto na ativa, o regulamento, né, o Estatuto Militar, no caso da Marinha RDM, Exército RDE, proíbe manifestação política. Enquanto você está na ativa, não pode estar participando de manifestação política, deve se abster de comentários e por aí vai. Portanto, os clubes militares, eles geralmente funcionam como um porta-voz dos militares da ativa. Então,
um posicionamento dessa natureza do presidente do clube militar, uma nota de repúdio com essa ênfase, com essa importância, e no momento vigente que nós vivemos, bastante delicado, em que os direitos fundamentais do cidadão de bem estão sendo suprimidos, né, em que governadores e prefeitos estão baixando os decretos ditatoriais com a chancela do Supremo Tribunal Federal, vale realmente ser sensível, vale escutar, prestar atenção a essas notas do clube militar, né? Mais recentemente, o presidente Bolsonaro resolveu, por questões estratégicas, né, ele trocou os 3 comandantes das Forças Armadas. Ele trocou o Fernando Azevedo, que é o comandante, o ministro da Defesa, né? Então, isso foi considerado, isso foi considerado como uma estratégia se preparando para um perigo evidente, né? Inimigo interno, né? A gente sabe que existe o artigo 142, né? Não se trata de agressão à democracia, não. O artigo 142 é muito claro, quando ele diz o seguinte, vamos ler o artigo 142 para vocês aqui, que não costuma, de vez em quando, fazer uma consulta na Constituição, de plena relevância para nós cidadãos, e que precisamos conferir o que os supostos especialistas estão sempre traduzindo a seu bel prazer para os cidadãos o que está dizendo a Constituição. Então, cada um faz a sua interpretação, né? E quem mais interpreta, faz interpretações de suas autorias é o Supremo Tribunal Federal. Interpreta a Constituição de acordo com suas conveniências, né? Então, a necessidade de nós buscarmos a Constituição para fazer consulta e comprovar os fatos. Vamos lá, artigo 142. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na disciplina e hierarquia, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Então vamos aí. Agora a importância do artigo 142. E destinam-se à defesa da pátria. Muito bem, defesa da pátria, legal. Todas as Forças Armadas de qualquer país destinam-se à defesa da pátria. Aí vem as peculiaridades em seguida aí. A garantia dos poderes constitucionais, ou seja, a funcionalidade dos poderes. Então vamos dar uma paradinha e já fazer um comentário sobre a garantia dos poderes. Você, cidadão de bem, você que acompanha a política do país, você concorda que os poderes, os 3 poderes, estão funcionando como deveria funcionar, que o legislativo está efetivamente representando a população, no caso os deputados e senadores? Você concorda que o Supremo Tribunal Federal, enquanto a casa ali representante do poder judiciário, tem se limitado às suas funções institucionais, apenas sendo vigilante da Constituição, sem interferência em outros poderes? Você concorda? Que o Supremo Tribunal Federal não está interferindo no Poder Executivo, não está interferindo no Poder Legislativo? Vocês concordam? Não é? Então aí você já percebe que tem algo errado no nosso país, por mais distraído que você seja, não é? Então o artigo 142, ele vem como assim, trazendo as Forças Armadas, como diz o jurista e constitucionalista Ives Gandra Martins, como um poder moderador, um poder que coloca o pingo nos is, as Forças Armadas não como poder, mas como um instrumento, subordinado ali à presidência da República, que coloca cada um no seu quadrado, porque é o braço armado, no caso do Brasil, é o braço armado da nação, não é? Você lembra quando, no passado, não sei quem viveu isso, quando a sua mãe dizia: meu filho, não faça isso, meu filho, vá para lá, entre, saia. Enfim, a mãe era ali o norte, que controlava, era o sargentão na ausência do pai. E quando o filho desobedecia, o que era que fazia com que o filho cumprisse a determinação da mãe? Era para quem pegou o cipó de goiaba. Dá um aviso em você, rapaz. Você me respeite, me considere. Ou a chinela. Eu cheguei a pegar o cipó de goiaba. Mas, em geral, pegou a chinela, pegou a palmada. O que vem ser a palmada ou a chinela?
vem ser o instrumento usado para fazer com que seja cumprido uma determinação. No caso do Brasil, nós temos o braço forte, a mão amiga, que é o Exército, nós temos a Marinha de Tamandaré, nós temos a Força Aérea de Rondon. Então, as três Forças Armadas, constituídas, Marinha, Exército e Aeronáutica, subordinada direta ali à Presidência da República, ela é um instrumento usado para fazer com que essas três ramificações, esses três poderes da República funcionem corretamente. Então, enquanto estiver funcionando, nos conforme, tudo bem. As Forças Armadas se limitam ali à vigilância das fronteiras, a dar o apoio logístico que tem dado hoje com o presidente Bolsonaro aí, construindo estradas, ferrovias, fornecendo os engenheiros aí com seu alto nível de excelência, exemplos para as escolas de engenharia do Brasil e do mundo. Tudo bem, mas quando os três poderes entram em conflitos, há necessidade de um poder de polícia, uma segurança, algo para impor a ordem. E aí entra sim as Forças Armadas. Então, para isso veio o artigo 142. Havia necessidade de ter o artigo 142. Então, vamos voltar aqui ao artigo 142 aqui e seguindo aqui. Então, sob a autoridade da Presidência da República, destinada à defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais. Pronto, agora vamos. E por iniciativa de qualquer um destes, ou seja, por iniciativa de qualquer um chefe desses poderes, no caso do Judiciário, seria o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Executivo seria a Presidência da República e o presidente do Congresso Nacional, no caso do Senado Federal, o Arthur Lira, no caso hoje. Então, por iniciativa de um desses chefes dos três poderes, a garantia da lei e da ordem. Então, por iniciativa de qualquer destes, a lei e a ordem, ou seja, garantir a lei e a ordem. Pois bem, aí sim se aplica o artigo 142. Então, quando você fala intervenção militar, na Constituição, pelo menos que eu saiba, eu não sou jurista, mas eu procuro ler algum artigo de juristas, dentre eles sou um admirador do Ives Gandra Martins, do Modésto Carvalhosa, essas pessoas que estão sempre na mídia e estão sempre aí alinhados com a Constituição e com o Estado Democrático de Direito, porque existem muitos especialistas, portanto, especialistas aleatórios que trazem bastante desinformação. Eu tenho esses dois como referência. Então é isso aí, pessoal. A verdade é que o presidente do Clube Militar, ele trouxe uma nota de repúdio, uma nota dura, chamando o Lula de trevas, sendo representado como trevas, fazendo críticas duras também ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte, que não é nenhuma novidade. A Suprema Corte, eu costumo dizer que é hoje a raiz de todos os males, e justifico isso da seguinte forma: estamos vivendo uma pandemia. Tudo bem, a pandemia não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Portanto, a forma de lidar, de administrar esta situação crítica hoje no Brasil, ela foi negativada, vamos dizer assim, pela Suprema Corte do país, quando tirou do presidente Bolsonaro a autoridade para tomar medidas pertinentes à pandemia. Então, a questão de medidas restritivas, que pela Constituição, só no estado de sítio, no estado de defesa, o Supremo Tribunal Federal delegou essa autoridade de forma agredindo, rasgando a Constituição a governadores e pior, a prefeitos. O resultado de tudo isso foi o quê? Guardas municipais sendo utilizadas como instrumentos, como Gestapo de localidade, a Polícia Militar está sendo jogada contra a população, a Polícia Militar, que é uma instituição tão relevante na segurança pública, que garante a ordem pública nos estados, ela está sofrendo uma certa repugnância em vastos locais, vastos estados, por causa de tomadas de medidas arbitrárias dos governadores. Então ali, o governador ele é como se fosse um chefe supremo da Polícia Militar, assim como o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. Então os governadores estão aproveitando essa prerrogativa, aproveitando a chancela do Supremo Tribunal Federal e está mandando a Polícia Militar entrar, muitas vezes sem ordem judicial, em estabelecimentos comerciais, em casas, em bares e por aí vai.
Então isso está causando realmente um caos, uma anarquia. Então vale destacar que a importância, a relevância do posicionamento, o que pensam os militares, não é? Porque em momento de crise, por exemplo, há 8 meses atrás, o Alan dos Santos, ele havia denunciado, e a única rádio que deu atenção foi o Jovem Pan, Pig nos Is, né? Aquela turma boa ali que são campeões de audiência, né? Mas os outros meios de comunicação em massa, da grande mídia, de modo geral, o chamaram de blogueiro, denegriram a imagem dele, né? E, enfim, aí passou em branco, mas ele havia denunciado há 8 meses que um tal de Igor Tobias, né, que é funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, havia pedido uma prova, né, uma prova de veracidade, né, uma prova técnica, vamos dizer assim, com relação à instalação de aparelhos, de maletas, né, nas proximidades ali do Planalto. Ou seja, o TSE precisava saber se tinha ali nos arredores maletas de escuta, até por questão de precauções, foi isso que eu entendi. E aí usou um funcionário seu, Igor Tobias, para contratar a empresa, né, pedir uma prova, essa prova, se a empresa tinha condições de fornecer esses serviços, né, de fazer essa varredura nessa área. E aí o que foi que aconteceu? Esta empresa, ela mostrou que tinha condições de fornecer o serviço e já mostrou que tinha 3 maletas ali, fez uma varredura, né? Uma na Embaixada da Coreia do Norte, uma na Embaixada da China e outra na casa do advogado Cacai, né? Aquele advogado do Lula, advogado do PT, se defendeu cerca de 17 meliantes lá que estavam na Lava Jato, né? Um verdadeiro advogado de bandido. Muito famoso, muito rico, que outro dia foi visto de bermuda lá entrando no Supremo Tribunal Federal, contrariando as normas internas do próprio Supremo, porque ele lá tem livre acesso, né, vamos dizer assim, é amigo dos amigos, recentemente fez uma live com o Alexandre de Moraes. Então é esse nível aí que está, né, a estabilidade jurídica do país, a nossa república sendo golpeada, da esquerda, da direita, né? E lembrando que esse evento das maletas aí, o Supremo Tribunal Federal, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral, tomando ciência dessas maletas de escuta, não comunicou ao presidente da República. Olha só a gravidade. Isso aí já é um crime, se constitui um crime de segurança nacional. Não é? Então, se o Tribunal Superior Eleitoral descobre que tem maletas de escuta na proximidade do Planalto, cercando ali o Planalto, não é? Ainda mais de países como a Coreia do Norte, como a China, que, né, escuta lá no Partido Comunista Chinês da China, um escutando o outro. Né? Isso para ele é normal lá. Só que aqui já constitui um crime. Né? Então, crime até porque não pode fazer uma varredura, fazer escuta dentro da embaixada no outro país, né, buscando informações sigilosas e colocando em risco a segurança do país, que são alinhados. Então é isso aí, pessoal. Então não foi comunicado ao presidente da República, que agora, mais recentemente, que o presidente mandou o GSI, né, teve o GSI e a ABIN, que chamou a atenção do presidente e tomaram algumas medidas restritivas, recomendações aos altos funcionários, aos agentes da República, tipo trocar aparelho de celular e por aí vai. Mas voltando lá, a manifestação dos militares, né, do presidente lá da Casa Militar, é realmente preocupante. Para quem? É preocupante não para o povo, que o povo quer um desfecho de tudo isso na sua maioria. Né? Com certeza, se o presidente da República hoje decretasse o artigo 142, né, em nome da garantia da lei e da ordem, e começasse uma vasculha prendendo pessoas, garantindo a segurança da população e a prisão, né, a investigação de meliantes políticos que têm desarrumado a nossa casa, né, que têm se aventurado com o comunismo, que têm tentado impor ao povo brasileiro uma ideologia nefasta que não fez mal a lugar nenhum. Com certeza o povo iria saudar
os militares, iria saudar o presidente, que neste momento está em alta com sua popularidade, né? Embora a grande mídia não fale nada sobre isso, mas você vê nas redes sociais, por exemplo, no YouTube, no Facebook, e vê o presidente passeando pelo Ceará, pela Bahia, inaugurando pontes, estradas, e mesmo que não fosse inaugurar nada, onde ele chega ele é saudado, ele só não é carregado nas costas de algum apoiador daquele ali, porque a segurança já está tomando mais cuidado desde que ele tomou foi atacado, né, com aquela facada. Mas o presidente da República está num bom momento, ele resolveu trocar os militares, né, dos 3 comandos das Forças Armadas, trocou o Fernando Azevedo, que nem cheirava nem fedia, não é verdade? O presidente num momento delicado e alguns generais tomando uma postura de neutralidade, ou seja, não manifestava nenhum apoio ao presidente, mesmo sabendo que esse estava sendo atacado de formas injustas, não é? Isso inclui o general Mourão, que muitas vezes dá alguns deslizes, né? E se coloca contra ali o presidente de forma indireta, né? Mas é isso aí, pessoal. Então é um momento bom no sentido de que nós temos norte, temos uma luz no final do túnel, né? A qualquer momento o presidente poderá sim tomar uma decisão que poderá ser bom para o Brasil e mudar o rumo da história. Valeu, pessoal, um abraço e Deus abençoe a todos.